Fala galera, estamos começando mais um vídeo do canal Desbravador Esperto e hoje vamos falar sobre a especialidade de mamíferos marinhos. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo especial sobre orcas para você dar uma estudada se você quiser desenvolver um relatório, como é pedido na especialidade, sobre esse animal. Vou colocar um link sobre orcas porque orca é um dos mamíferos marinhos que eu mais gosto. Por isso que eu deixei, não tem nada em especial. Você pode estar buscando informações sobre outro mamífero para fazer o relatório. Ok? Então, vamos lá? Os mamíferos marinhos vivem toda ou boa parte de sua vida na água, o que é essa principal característica que difere ele dos outros mamíferos. Mesmo vivendo na água, ele ainda precisa respirar, seja pelo nariz normalmente, como as lontras marinhas fazem e as morsas também, ou pelo espiráculo. Espiráculo é a denominação de um orifício respiratório que certos animais marinhos possuem, responsável pelo contato do ar ou da água com o seu sistema respiratório interno. No caso dos mamíferos marinhos, o espiráculo conduz o ar que respiram até os pulmões. O orifício é controlado pelo animal, podendo abrir e fechar para conter a respiração quando submergido. Pode também ser utilizado para produzir ou modular sons, como em algumas espécies de baleias. Os mamíferos são divididos em 3 ordens distintas. São elas: a ordem Sirenia constitui os famosos manatis. O manati é um animal singular. Pode se parecer com uma foca, mas é mais parente do elefante, devido ao seu invulgar focinho flexível que lembra um pouco a tromba dos elefantes. Este focinho ainda é usado para arrancar plantas marinhas como o elefante, que também é herbívoro, e não para caçar peixes. O manati é chamado também de peixe-boi ou vaca marinha, agora ele é mais familiar, né? Os manatis não são propriamente marinhos, porque a maioria prefere viver em estuários e muitas vezes entra pelos rios adentro. Os manatis gostam também desses sítios porque há abundância de água doce para beber, o que é raro em animais marinhos. A maioria acaba extraindo água do próprio alimento. A ordem dos mamíferos carnívoros, não que precise explicar muito, são animais que se alimentam basicamente de carne, tendo como um belo exemplo dessa ordem a foca leopardo, que é uma ágil caçadora que gosta muito de pinguim. Ô, dozinho! A ordem dos cetáceos é uma das ordens mais conhecidas, onde se encontram as baleias e os golfinhos. Aqui vamos usar como exemplo uma baleia jubarte. Vamos falar agora um pouco mais sobre alguns mamíferos marinhos conhecidos. Vamos começar com a baleia azul. A baleia azul, ou com o seu nome científico, Balaenoptera musculus, é um mamífero pertencendo à subordem Mysticeti dos cetáceos, com até 30 metros de comprimento e mais de 180 toneladas de peso. Elas são os maiores mamíferos marinhos. Longo e esguio, o corpo das baleias azuis apresenta seu dorso em diferentes azuis acinzentados, enquanto que seu ventre é geralmente mais claro. Elas são encontradas normalmente no Oceano Atlântico e no Oceano Pacífico. A dieta das baleias azuis consiste quase que exclusivamente de pequenos crustáceos conhecidos como krill, os quais filtram da água do mar usando lâminas córneas em suas cavidades bucais. Porém, elas também podem se alimentar de pequenos peixes e lulas. Vamos falar agora sobre os golfinhos. Os golfinhos são animais cetáceos pertencentes à família dos Delfinades. São perfeitamente adaptados para viver no ambiente aquático, sendo que existem 37 espécies conhecidas, dentro de água salgada e doce. A espécie mais comum, que é a que você está vendo, é a Delphinus delphis, ou golfinho de bico curto. São nadadores privilegiados às vezes. Eles chegam a saltar 5 metros acima da água e podem nadar a uma velocidade de até 40 km por hora. Eles ainda conseguem mergulhar grandes profundidades. Sua alimentação consiste basicamente de peixes e lulas. Podem viver de 20 a 35 anos e dão à luz a um filhote de cada vez. Vivem em um grupo, são animais sociáveis, tanto entre eles como com outros animais e até mesmo com os humanos. Os golfinhos são caçadores e alimentam-se principalmente de peixes e lulas, mas alguns preferem moluscos e camarões. Muitos deles caçam em grupo e procuram os grandes cardumes de peixes.
Golfinho comum de bico curto é uma das espécies mais comum e mais disseminada na Terra. Pode ser encontrada em quase todo o Oceano Atlântico, Mar Mediterrâneo, Mar Negro e Golfo do México, no Oceano Índico Ocidental e Oriental e em quase todo o Oceano Pacífico. Assim sendo, pode ser encontrada nas águas territoriais da, atenção, preste bem atenção, África do Sul, Albânia, Alemanha, Argélia, Argentina, Austrália, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, China, Chipre, Colômbia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, Equador, Egito, El Salvador, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Federação Russa, França, Gabão, Gâmbia, Geórgia, Gibraltar, Grécia, Guatemala, Guiné, Guiné-Bissau, Honduras, Holanda, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Líbano, Líbia, Malta, Mauritânia, México, Mônaco, Montenegro, Marrocos, Namíbia, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Nicarágua, Noruega, Palestina, Panamá, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido, Romênia, Saara Ocidental, Senegal, Síria, Tunísia, Turquia e Ucrânia. Ufa! Cheguei a enrolar a língua. Também temos as focas. Existem vários tipos de foca e hoje vamos falar um pouco sobre a foca leopardo. A foca leopardo, que tem como nome científico Hydrurga leptonix, difícil de falar, é uma foca que habita os mares em torno da Antártida. Também é conhecida como leopardo do mar. É a segunda maior espécie de foca na Antártida, após o elefante marinho do sul. Mas também pode ser encontrado nas costas do sul da Austrália, Tasmânia, África do Sul, Nova Zelândia. Ela pode viver 26 anos. Possivelmente pode viver até mais. Esses animais são predadores e alimentam-se de pinguins, cefalópodes e outras focas, como a foca caranguejeira, por exemplo. A orca é o único predador natural da foca leopardo. Junto com outras focas, ela pertence à família Phocidae. Phocidae, depende como você quer falar. E é a única espécie do gênero Hydrurga. O nome Hydrurga significa trabalhador da água, e leptonix é a palavra grega que significa pequenas garras. Nós já falamos um pouco sobre o peixe-boi ou manati, mas vamos falar mais um pouquinho. Ele, na verdade, é um mamífero pertencente à ordem dos sirenídeos. Ele possui um nicho ecológico muito diversificado, utilizando-se de vegetais para sua alimentação e tendo sua distribuição relacionada a ambientes rasos de rios. Ele também frequenta estuários, mares. Na verdade, ele tem um nicho muito variado. O peixe-boi é integrante da família Trichechidae. Enrola a língua, hein? Os sirenídeos são protegidos legalmente desde 1967, sendo que é apenas a partir da década de 80 que a espécie Trichechus manatus começa a receber a atenção do governo federal. No Brasil podemos encontrar duas formas do peixe-boi. Uma delas é o peixe-boi marinho, Trichechus manatus, tendo sua distribuição conhecida desde a região costeira da Flórida, Estados Unidos, Grandes Antilhas, México, América Central e presente também no Nordeste brasileiro. A outra forma seria o peixe-boi amazônico, Trichechus inunguis, ocorrendo dentro do sistema fluvial do rio Amazonas. O peixe-boi também é conhecido pelo nome de manati, como nós já falamos anteriormente. Esses animais possuem um corpo muito grande, sendo que seu comprimento total pode atingir 4 metros. Por possuir grande tamanho, este animal também apresenta um grande peso, podendo atingir cerca de 1000 quilos ou 1 tonelada. As fêmeas podem apresentar um tamanho maior que os machos. Estudos de estimativa de idade realizados para os manatis verificam que esses animais podem chegar a viver 60 anos. Os filhotes ao nascer podem apresentar tamanhos entre 1,2 metros, 1,4 metros e tendo seu peso corporal de 30 kg em média. Estes animais, quando em deslocamento, podem atingir cerca de 5 km por hora. Porém, quando em deslocamento de viagem, essa velocidade pode ser até de 18 a 25 km por hora, durando um pouco mais de algumas centenas de metros. Os manatis apresentam baixa taxa reprodutiva. Os machos atingem a maturidade sexual quando possuem idade de 2 a 3 anos, sendo que as fêmeas vão atingir a maturidade sexual entre 3 a 5. Na maioria dos casos, a gestação ocorre nas fêmeas quando estas atingem cerca de 7 anos de idade. As fêmeas podem gerar um filhote a cada 2 ou 3 anos.
podendo gerar até mesmo crias gêmeas, porém é um caso muito raro. Os manatis apresentam poucos predadores, porém por muito tempo foram caçados para obtenção de alimento pelo próprio homem, sendo que muita população em determinados locais ainda apresentam riscos de determinada atividade. Agora vamos à explicação de algumas expressões solicitadas na especialidade, então preste atenção e vamos nessa. Uma das expressões é salto. Salto é aquela saída parcial ou total do animal da água, momento em que ele aproveita para respirar, já que ele é um mamífero. Ecolocalização. Ecolocalização ou bissonar é um sentido, uma sofisticada capacidade biológica de detectar a posição ou distância de alguns objetos. Podem ser obstáculos ou animais através de emissão de ondas ultrassônicas. Cardume. Um cardume é um substantivo coletivo que designa um grupo de peixes normalmente da mesma espécie e do mesmo grupo etário. Esses nadam como se fossem um único indivíduo. Barbatanas. As barbatanas ou nadadeiras são os órgãos externos que muitos animais aquáticos usam para locomoção e equilíbrio. Harém. É um grupo de fêmeas de uma mesma espécie pertencendo ao mesmo macho, como é o caso do leão marinho, que normalmente tem de 5 a 20 fêmeas, mas já foram registrados haréns com mais de 100 fêmeas. Vixe! Imagina a conta do cartão de crédito. Plâncton. Usa-se o nome plâncton, derivado do termo grego plakton, que significa errante, porque a imensa maioria dos seus componentes possui proporções microscópicas e não consegue nadar com força suficiente para se contraporem às fortes correntes oceânicas superficiais que o oceano carrega. São muitas as espécies platônicas, ou melhor, planctônicas, inclusive algas que possuem meios de controlar a sua frutabilidade. Em toda a cadeia alimentar existem os que estão no topo e os que estão na base. A figura que vocês estão vendo possui 3 mamíferos marinhos: a foca, a baleia e a orca, que por mais que pareça muito com uma baleia, é na verdade um golfinho super desenvolvido. Isso mesmo, orca é um primo dos golfinhos e não das baleias. Observe com atenção na imagem que está no topo, é a orca, pois ela é uma carnívora grande e habilidosa. Nesta imagem sabemos que a orca pode se alimentar do peixe, do pássaro, da baleia em casos adversos e da foca, que é, diga-se de passagem, o alimento favorito da orca. Também vemos que o peixe é alimento para a foca e o pássaro que também se alimentam dele. Também vemos que o peixe é alimento para a foca e para o pássaro. Com esse diagrama você já pode começar a desenvolver o seu próprio, como pede na especialidade. Você sabe para que serve a gordura dos cetáceos como a baleia e as orcas? Ela serve para manter a temperatura deles na água e também como suprimento de energia para as grandes migrações que eles fazem. Infelizmente, algumas baleias são caçadas por causa de sua gordura, assim como as focas são caçadas pelo alto valor comercial de sua pele. Falando em focas, você sabe por que os golfinhos e as focas se movem tão velozmente na água? O que faz com que eles nadem tão rápido são seus movimentos de baixo para cima. Isso, eles ondulam seu corpo para cima, para baixo, para cima, para baixo. Pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo, não deixem de se inscrever em nosso canal e curtir o nosso vídeo. Aqui você está vendo, temos alguns links de outros vídeos que vocês podem gostar e que podem ajudar muito você a desenvolver sua especialidade. Então, até mais, galera!